Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente vai seguir o projeto de fazer uma leitura comentada entre Lévi-Strauss e a psicanálise. Ou seja, a gente vai abordar os comentários de Lévi-Strauss à psicanálise, mas a gente também vai tentar ampliar esses comentários do Lévi-Strauss para um diálogo com a obra do Lacan. Porque quando o Lévi-Strauss escreve, Lacan ainda não tinha efetivamente começado a parte mais extensa, mais rigorosa do seu ensino. Então eu acho muito interessante fazer esse comentário entre esse texto de 49 do Lévi-Strauss e a obra do Lacan, que tem o seu início mais formal nos anos 50. Lembrando que esse vídeo sobre a relação entre Lévi-Strauss e a psicanálise e essa relação ampliada num diálogo com Lacan, ele é o segundo vídeo dessa série aqui, então a gente vai tentar não repetir muito das coisas que a gente falou no primeiro vídeo, analisando o Feiticeiro e sua magia. Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para o Feiticeiro e sua magia. Quem quiser seguir esse projeto, assiste primeiro o Feiticeiro e sua magia e depois agora esse vídeo no qual a gente vai comentar o texto A Eficácia Simbólica do Lévi-Strauss. Bora lá. O Lévi-Strauss analisa no texto A Eficácia Simbólica o procedimento de encantamento realizado por um xamã para ajudar numa gravidez difícil, no momento de um parto difícil. Então, Lévi-Strauss ele destaca muito o caráter procedimental desse encantamento, desse feitiço para ajudar o parto, que ele é absolutamente extenso e preciso, de tal forma que ele tem 18 páginas de desenvolvimento. A história que Lévi-Strauss nos conta é que tem um parto difícil que está tentando ser realizado por uma parteira. Essa parteira ela realiza com muita frequência partos, mas naquele momento que há um parto que tem uma certa dificuldade, que não se entende, ali é convocado o xamã. O que também já tem uma certa relação com a psicanálise, como eu dizia no outro vídeo, porque também frequentemente a psicanálise ela é chamada no mundo contemporâneo quando uma outra dimensão técnica de intervenção sobre o corpo falha. Então tem a parteira e o xamã, no caso dessa tribo indígena, mas quando intervenções da medicina falham, frequentemente a psicanálise é convocada para lidar com aquele mal-estar por uma outra ordem que não a dimensão técnica de intervenção sobre o corpo. Então, o xamã é convocado pela parteira nesse parto difícil e o xamã começa a sua intervenção de uma forma absolutamente procedimental, organizando todo o cenário, organizando todos os equipamentos mágicos, organizando todos à volta ali daquilo que vai se passar. E o procedimento desse feitiço, ele tem várias partes que para o Lévi-Strauss não são à toa, envolvem toda a construção de um sistema mágico simbólico que vai assim se incorporar naquela cena. Então, o xamã vai progressivamente contando para a grávida aquilo que está acontecendo enquanto o efeito de um espírito maléfico agindo sobre ela e de como ele vai numa jornada para fazer uma espécie de confronto contra aquele espírito maléfico, assim podendo libertar o bebê e o procedimento normal do parto. Então, esse processo de uma imersão, um mergulho nesse sistema mágico é absolutamente importante porque o Lévi-Strauss vai chamar de eficácia simbólica, ou seja, a intervenção simbólica numa dimensão corporal. E também é absolutamente importante para o Lévi-Strauss essa dimensão muito precisa em termos procedimentais, de um passo a passo bastante complexo, porque é também essa dimensão que vai ali produzindo essa eficácia simbólica, dessa imersão nesse sistema mágico de pensamento, mas também dos efeitos corporais progressivos que esse sistema vai aplicando. Então, o xamã, para lidar com aquele espírito mal, ele convoca uma série de espíritos protetores, que são como um mini exército dele, e com essa série de espíritos protetores, ele parte por uma jornada de liberação daquele feto para que se realize o parto. E nessa jornada vai haver uma espécie de conflito contra esses espíritos maus e contra os monstros que estão interagindo no processo. Mas essa dimensão de desconflito espiritual, para essa tribo indígena, ela não se passa numa outra dimensão, mas essa dimensão espiritual ela está absolutamente contida na realidade, e ela se expressa na dimensão do corpo mesmo. Então essa batalha espiritual que vai ser vivida, ela vai ser vivida dentro do corpo da grávida, vai ser vivida como um processo de entrada do xamã e dos seus espíritos protetores de uma forma fantasiosa
dentro da vagina e o processo até a chegada do útero, o útero como um grande ambiente mágico, repleto de monstros e espíritos maléficos, o processo de uma luta, de um conflito entre esses espíritos protetores, o xamã, e esses espíritos maléficos que estão impedindo o desenvolvimento do parto. Depois um processo de saída profundamente narrado pelo feitiço, que é também uma forma de intervenção sobre o corpo, como se essa saída narrasse uma forma adequada e uma posição adequada de saída desse feto, que vai interagindo com o corpo da grávida, até que, nesse processo, como se esse feto fosse, de certa forma, escoltado pelo xamã e por esses espíritos protetores. O primeiro ponto do texto que eu queria comentar é uma relação entre o conceito de eficácia simbólica que o Lévi-Strauss está nos apresentando com o conceito de pulsão na psicanálise lacaniana, não na psicanálise freudiana. A gente viu como o Lévi-Strauss trazia um conceito de eficácia simbólica como a eficiência de uma narrativa, de um regime simbólico agindo sobre o corpo orgânico e transformando-o. Então a eficácia simbólica é quando discursos conseguem efetivamente transformar realidades orgânicas do corpo. E um ponto muito interessante para a psicanálise sobre esse comentário do Lévi-Strauss é como é um comentário que dilui completamente os limites assim entre o orgânico e a linguagem, superando a divisão clássica entre materialidade e linguagem, entre corpo e mente. E então a gente pode pensar, a partir desse conceito de eficácia simbólica, numa linguagem que ela tem uma função material, que ela se corporifica, que ela se incorpora. Então uma linguagem que não está simplesmente num mundo abstrato, mas está se incorporando em nós, discursos se incorporando em nós. E a gente também pode pensar o corpo não simplesmente como corpo orgânico, mas como corpo de inscrição da linguagem. E essas são ideias muito participantes da construção das reflexões do Lacan. Essa ideia de eficácia simbólica como diluição das barreiras entre mente e corpo tem ressonâncias muito claras no conceito de pulsão lacaniano. Lacan traz uma seguinte definição do seu conceito de pulsão. A pulsão são os ecos do dizer num corpo. Ou seja, a pulsão são os efeitos de um dizer, as ressonâncias, as reverberações de um dizer agindo no corpo. Colocar a citação completa aqui, da forma como Lacan coloca. Ou seja, pulsão é o conceito efetivamente limítrofe entre como a linguagem está agindo sobre o corpo. Uma outra forma que o Lacan vai definir esse conceito é que pulsão é demanda do outro. Demanda do grande outro, o grande outro é a linguagem para o Lacan, né? Os discursos. O conceito de demanda, como muitos conceitos do Lacan, tem um nome confuso, difícil, mas basicamente o que o Lacan está dizendo é que pulsão ela faz referência a como a linguagem age no corpo, ou seja, como os discursos se encarnam no corpo, como os discursos se corporificam. E discursos, ele está dizendo tanto os discursos das pessoas próximas a gente, como os discursos dos nossos pais nos fazem, como o discurso do nosso namorado, nossa namorada nos fazem, como o discurso da nossa comunidade vai agindo no nosso corpo, como também os atravessamentos discursivos mais genéricos, mais ampliados. Então, por exemplo, como o discurso de raça, classe, gênero, capital, está agindo sobre a nossa dimensão corporal, como discurso individualista, como discurso produtivista, como discurso de desempenho, está agindo na nossa dimensão corporal, também está incluído nesse conceito. Por exemplo, em certo momento eu fiz uma análise na clínica, onde uma paciente, ela sentia no corpo, de certas formas, uma fala do seu namorado, uma fala abusiva do seu namorado, e no fim das contas essa fala abusiva do namorado dela era a encarnação de preconceitos de classe. Então tinha um discurso maior de classe se corporificando através da fala do namorado que se incorporava no corpo dessa paciente, produzindo mal-estar. É uma forma de analisar o conceito de pulsão lacaniano agindo como essa demanda do outro, agindo como esses ecos do dizer no corpo, e de como esse conceito traz esse processo de corporificação, de
incorporação da linguagem no corpo, que é basicamente também aquilo que o Lévi-Strauss estava analisando pela ideia de eficácia simbólica. Mas, no caso, produzindo um tratamento ao invés de produzir um adoecimento. Então, a forma como se produz o mal-estar também pode ser pensado de uma forma reflexiva, a forma como se produz a terapia. Então, como o xamã fazia um uso coordenado de um discurso, de uma linguagem, para agir sobre o corpo daquela grávida, numa gravidez difícil, para orientar o processo orgânico da gravidez. Ainda no fim desse comentário, Lévi-Strauss vai trazer que, por uma definição linguística, a gente poderia dizer que o corpo agiu enquanto significante e que o discurso agiu como um processo de significação. Essa seria uma leitura perfeitamente lacaniana do que se passou entre o xamã e a grávida. O corpo da grávida agindo como significante, ou seja, como um espaço onde se produziria uma significação arbitrária qualquer, e como o mito, o enfeitiçamento do xamã, ele agiu como um processo de significação sobre aquele corpo significante que produziu nessa significação efeitos orgânicos. Então, a gente pode pensar ali o parto difícil como um significante que poderia receber vários sentidos, como o sentido de que o bebê estaria de certa forma mal posicionado, que o médico poderia dar. Ou seja lá que outro sentido que a medicina daria para um parto difícil. Naquele contexto específico da tribo, aquele corpo e aquele parto difícil também eram significantes, mas o processo de significação era dado não pelo sistema médico contemporâneo, mas pelo sistema mágico. E esse processo de significação, ele age sobre o corpo. Então, para o Lacan, o corpo, a subjetividade, partes do corpo, processos do corpo, são como tudo no mundo da linguagem, significantes que vão receber significações que são arbitrárias, mas significações que agem sobre esse corpo. Outro ponto que eu queria comentar da análise do Lévi-Strauss é como o Lévi-Strauss vai pensar que os mitos, os sistemas simbólicos, eles são uma necessidade transcultural para que cada cultura, ao seu modo, com as suas invenções mitológicas, ela dê conta de algumas necessidades humanas que também são transculturais. É isso que no Feiticeiro e Sua Magia a gente viu ali como grandes interrogações humanas, que as dimensões míticas ou os sistemas simbólicos eles tentam responder, eles vêm para suprir, para colocar aquela dimensão interrogativa, enigmática, num sistema coordenado de sentidos. Então, por exemplo, com essas grandes interrogações humanas, a gente poderia pensar o que produz adoecimento, o que produz cura, qual que é o sentido da vida, qual que é o meu lugar nesse mundo humano, enquanto um sistema de filiação, para onde vamos depois de morrer, por que adoecemos, qual é o meu lugar no campo do desejo. São grandes interrogações humanas que esses sistemas, mágicos ou não, eles vêm tentar organizar. E a tentativa de organização disso é uma necessidade humana para o Lévi-Strauss. Então, isso que o Lévi-Strauss lá no Feiticeiro e Sua Magia chama de pensamento patológico, e patológico não no sentido de doente, mas no sentido de um pathos que produz uma explosão de significação, e pensamento aqui com P maiúsculo, não só um pensamento individual, mas o próprio pensamento humano, ele se tromba com interrogações que se tornam profundamente afetivas para o ser humano, e a partir daquilo ele produz uma série de sistematizações simbólicas sobre aquilo. Então Lévi-Strauss vai chamar isso de uma necessidade transcultural, sistemas que vão dar conta dessas grandes interrogações humanas, que para o Lévi-Strauss produz uma espécie de explosão de pensamentos. E nesse texto, Lévi-Strauss vai fazer também um certo paralelismo entre isso e certas afetividades que são reconhecidas por um sujeito como intoleráveis, ou como arbitrárias, ou como caóticas, ou como nonsense. Então aqui o Lévi-Strauss não está falando sobre uma afetividade intolerável apenas no sentido de que dói pra cacete, mas ele está falando no sentido de uma experiência afetiva ligada a dor, ou seja lá o que for,
que surge como incompreensível. Como, por exemplo, no caso do eficácia simbólica, a grávida que não consegue entender o que está se passando naquele processo de dor de uma gravidez que não se realiza conforme esperado. Há 100 gravidezes que tem o parto que se realiza corretamente, de repente está uma indígena grávida com uma gravidez que não vai para frente e que produz uma dor incrível para ela. Isso surge como intolerável, no sentido de algo que ela não consegue compreender. E daí a necessidade humana de produção de sistemas míticos, mágicos ou não, para dar sentido a essas grandes interrogações, nessa dimensão afetiva intolerável. Esses dois conceitos, dessas interrogações humanas, esses grandes enigmas humanos, ou dessa afetividade nonsense, intolerável, sem muita representação de sentido, elas também estão presentes no ensino do Lacan, através do conceito do Lacan do real, e da interação do registro real com o registro do simbólico. O registro do real é uma confusão, a forma como Lacan define ele, é muito complexo, mas a gente pode pensar especialmente no início da obra do Lacan, como o real tem uma relação muito direta com isso que o Lévi-Strauss está falando, como essas grandes interrogações, ou como essa afetividade disforme sentida por um sujeito que demanda ser colocada num sistema simbólico, num mito. Então, esse processo também é para o Lacan, assim, transcultural, uma necessidade humana, frente a interrogações, organizar aquilo a partir de um sistema simbólico. Uma transformação interessante que o registro do real vai sofrer ao longo da obra do Lacan, e tendo efeitos diretos sobre o registro simbólico, é como o Lacan vai, ao longo da sua obra, passando a pensar o real não só como essa espécie de inefável enigma, mas a partir de uma ideia de que o registro simbólico ele é, por natureza, inconsistente ou incompleto. E essa inconsistência ou incompletude do regime simbólico seria propriamente o real. Então, para pensar nisso, Lacan vai se orientar a partir de uma série de matemáticas brisadas, especialmente Russell e o paradoxo de Russell, Gödel e a teoria da inconsistência da matemática de Gödel, e Frege e sua lógica sobre o número. E a partir dessas análises, dessas matemáticas brisadas, o Lacan vai produzir como que uma resposta à crítica do estruturalismo, como uma estrutura fechada, onde não há espaço, onde não há movimento, onde não há transformação, onde tudo está previamente determinado, porque essas matemáticas vão interagir com o conceito de sistema simbólico, de estrutura do Lacan, produzindo uma estrutura que é em seu fundamento inconsistente. Uma estrutura que não consegue se replicar, não ser se replicar se transformando. Uma estrutura que não forma uma unidade, um universo completo e dado, mas uma estrutura que está sempre num processo infinito de se replicar em transformação. Então, é uma forma de como Lacan transforma o sentido de real que vai afetar a noção de estrutura e uma das grandes críticas ao estruturalismo. Um outro ponto peculiar e interessante da forma de pensar do Lacan é como a gente via essa passagem do real para o simbólico, ou seja, dessa dimensão inefável, enigmática, caótica, disforme, para um sistema simbólico dado, por exemplo, pelos mitos. O Lacan também vai pensar que a clínica é um movimento dessa passagem invertida, a passagem do sistema simbólico, dessa estrutura mitológica, para a possibilidade de transformação que se opera a partir do real. Então, a clínica lacaniana ela vai progressivamente se transformando cada vez mais numa clínica da desconstrução subjetiva, ao invés de uma clínica da rememoração ou da construção de um sentido como a clínica freudiana. E nesse sentido também, Lacan, através desse conceito de real, ele consegue dar um sentido clínico, uma resposta clínica, e também uma resposta crítica do estruturalismo que não se guarda espaço de ação ao sujeito. Para o Lacan, é o real que tem essa potência clínica de desconstrução. Então, não só uma clínica visa encontrar essas mitologias individuais, mas elas também visam desconstruir. E a Butler pensa bastante sobre esse conceito de real do Lacan a partir de um viés político. Na vida psíquica do poder tem
uma análise da Butler sobre como o conceito de real do Lacan pode ser pensado como o lugar de uma ação política, de uma transformação política, de uma transformação subjetiva dentro de um conceito estrutural. Outro ponto que chama atenção no texto e nas suas relações aí com a psicanálise lacaniana é que o Lévi-Strauss parece propor algo como assim, dimensões do sistema simbólico, que tem uma analogia muito direta com formas diferentes que o Lacan mesmo pensa o sistema simbólico. A primeira dimensão desse sistema simbólico por Lévi-Strauss seria, como a gente falava aí, esse movimento de uma ordenação simbólica da vida. Ordenação simbólica da vida e também daquelas grandes problemáticas humanas, das interrogações humanas, dos afetos humanos. Então, o regime simbólico é como uma rede que coloca os elementos em articulações coerentes. O sistema simbólico, então, ele coloca o nosso mundo num sistema integrado, coerente de oposições e semelhanças. Uma espécie de rede que se coloca sobre a realidade, organizando um sentido de todos os fenômenos possíveis. A gente viu, por exemplo, como os mitos são isso para o Lévi-Strauss. Mito não é simplesmente uma invenção humana, mas a colocação da realidade num sistema coerente de oposições e semelhanças que organiza o sentido das coisas. Por exemplo, o sistema mágico para as tribos indígenas que o Lévi-Strauss está analisando nesses dois textos. Mas aparece também um segundo sentido que o Lévi-Strauss vai dar aí ao simbólico, de uma espécie de simbólico vazio, ou de inconsciente vazio, como o próprio Lévi-Strauss chama, que seriam não o conteúdo como o mito em si, os diferentes mitos que organizam nossa relação com a realidade, mas seria o conjunto de leis que determinam o próprio funcionamento do simbólico. Então seria uma visão absolutamente estrutural, e o Lévi-Strauss faz uma oposição entre forma e conteúdo, né? Seria a forma, essas leis simbólicas que organizam a realidade, e o Lévi-Strauss vai falar que isso é um conceito de inconsciente que a gente vai ver no próprio Lacan, enquanto os conteúdos são variáveis. Então é possível haver uma série de mitos e de sistemas simbólicos que vão dando sentido para a nossa realidade. Essa variabilidade ela é variável, como o conteúdo variável, mas todas elas têm que respeitar certas leis simbólicas. E essas leis simbólicas seriam o próprio inconsciente para o Lévi-Strauss. Então tem essa diferença entre forma e conteúdo como um segundo sentido do simbólico. Tem o simbólico enquanto a forma e tem o simbólico enquanto conteúdo. Os mitos que organizam de forma coerente a realidade. Como que a gente vai ver isso no Lacan? A gente também vai ver no sistema simbólico do Lacan essas duas formas de compreendê-lo. Tanto essa dimensão mais ligada ao conteúdo, como no humano a interação de diversos sistemas que vão construindo a realidade a partir de um sistema ordenado de oposições e de semelhanças que organiza tudo numa espécie de rede, onde cada acontecimento é compreendido internamente pela relação dessa rede. Mas a gente também vai encontrar no Lacan uma definição mais vazia desse sistema simbólico, uma definição mais vazia do inconsciente também, como a forma, não o conteúdo. Essa forma de leis simbólicas que devem ser, de certa forma, respeitada por todo o conteúdo possível. Então vamos pensar numa forma de um bolo e no conteúdo dos diversos bolos que podem ser produzidos ali. Esse bolo a gente pode pensar como esses mitos no Lévi-Strauss, ou como esses diversos sistemas simbólicos de interação na construção da realidade para o Lacan, e como a gente pode pensar a forma como essas leis estruturais que cada um desses bolos possíveis, dessas variáveis possíveis, dessas variantes possíveis, tem que respeitar essas leis. Então, a gente vai ver isso nos conceitos de inconsciente do Lacan. O inconsciente, como o discurso do outro, faz referência a esses mitos que o Lévi-Strauss está dizendo, esses sistemas ordenados de compreensão da realidade,
e vamos pensar que para o Lacan o inconsciente ele não é algo individual, ele é esse algo social, ou seja, a compreensão da realidade pelo atravessamento, pela efetivação desses diversos mitos pelos quais a gente compreende o nosso mundo, seja ele mais genérico, mais social, seja produções mais locais, mais individuais de compreensão do mundo numa rede que estão interagindo. E a gente também vai ver no Lacan um conceito mais vazio de inconsciente, que é esse consciente que o Lévi-Strauss acabou de nos apresentar. Um inconsciente como ânsia, por exemplo, como Lacan vai chamar, que são essas leis estruturais do simbólico, que toda variação tem que respeitar. Quais seriam essas leis do simbólico para o Lacan? E me parece que tem uma certa coincidência com essas leis simbólicas para o Lévi-Strauss. Essas leis simbólicas, elas funcionariam de maneira pré-subjetiva, ou seja, não é exatamente uma escolha individual, uma crença muito autônoma, mas essas leis simbólicas, esses regimes simbólicos, eles produzem as nossas formas de pensar e a gente está imerso nessa forma de pensar. Esse sistema simbólico, ele funciona nessa organização sistemática da realidade, num sistema significante de oposições e semelhanças. Então, toda a realidade ela é concebida a partir dessa rede, que ela é prévia a gente e que ela é pré-subjetiva, não é uma escolha pensar assim, mas a realidade ela é concebida nessa forma de mito, um sistema ordenado de oposições, que dá o sentido de toda experiência possível, tal qual o sistema mágico orientava o pensamento daquela tribo, e aquela indígena, na gravidez, ela estava imersa naquele sistema de crença. E a outra forma de pensar essas leis estruturais é pela metáfora e metonímia, que se assemelha ao que o Freud chamou de condensação e deslocamento. Se entende esse sistema que dá sentido à realidade pela organização metonímica dos significantes ao longo da história, como, por exemplo, a história do procedimento que o xamã vai colocando naquele feitiço. Então, a cronologia do feitiço e como cada passo daquele feitiço vai se significando a partir da relação com os outros passos, com os outros significantes. E a gente também entende o sentido nessa relação sistêmica do significante com toda a rede a partir das relações metafóricas, ou seja, dos significantes encobertos, associados àquele significante, que dão um sentido metafórico que frequentemente é produzido por uma série de associações sobre o mesmo significante. Daí a associação entre isso e o tema da condensação da formação dos sonhos do Freud. Então, o sistema simbólico ele também se rege a partir da metáfora e da metonímia. A metáfora, a metonímia, seu funcionamento pré-subjetivo e sua ordenação em sistema da realidade. Um outro ponto da análise do Lévi-Strauss que vai ter efeitos muito diretos no pensamento do Lacan é a ideia de mitos. Mitos que são tanto individuais quanto também podem ser coletivos. Então o Lévi-Strauss vai falar que a gente vive mitos sociais que dão sentido à nossa realidade, mas que também na nossa história a gente produz certos mitos individuais que, como sistema, dão sentido ao nosso lugar do mundo. E que a psicanálise, no fim das contas, a psicanálise freudiana, seria a descoberta desse mito individual do neurótico. Ou seja, a narrativa que foi se construindo pelo neurótico como um sistema a partir do qual ele compreende a realidade repetitivamente. Então, tem os mitos sociais, os mitos coletivos, como, por exemplo, o sistema mágico daquela tribo indígena, como os nossos mitos sociais, gênero, classe, raça, capitalismo, individualidade também são mitos sociais, e como também há os mitos individuais. Os mitos individuais como um sistema ordenado em rede, com uma narrativa a partir do qual um sujeito entende seu lugar no seu mundo. Não entende assim de uma forma consciente, objetiva, mas isso funciona como um mito que opera de forma pré-subjetiva nele também, interpretando a realidade de forma repetitiva, interpretando o seu lugar no mundo de forma repetitiva. Então a clínica, ela seria também a interação desses mitos
sociais, coletivos, e desses mitos individuais interagindo naquela subjetividade. E no fim das contas, escutarem análise é escutar esses mitos sociais, especialmente esses mitos individuais. E o próprio processo de uma análise é, em grande parte, a construção desse sentido, desse mito individual do neurótico. Entender uma rede, um sistema através do qual esse sujeito interpreta a realidade repetitivamente, interpreta seu lugar no mundo repetitivamente. Esse tema do mito individual produziu efeitos tão claros no Lacan que ele produziu um texto, 4 anos depois desse texto do Lévi-Strauss, chamado O Mito Individual no Neurótico, que vai ser o próximo texto que a gente vai apresentar aqui no canal. Mas, como a gente já comentou, se para o Freud a clínica ela se centrava no processo de descoberta desse mito individual do neurótico, que tinha muito a ver com a construção da fantasia no complexo de Édipo e de como isso se performa, se atualiza pela transferência nas relações cotidianas, inclusive, especialmente na relação com o analista, isso vai ter um deslocamento no Lacan. Porque no Lacan, a construção desse mito individual do neurótico é uma parte integrante do processo de análise. Então a análise é entender como aquele sujeito de forma sistêmica se coloca na sua realidade e interpreta seu mundo de forma repetitiva, mas para o Lacan o essencial do movimento terapêutico, do movimento clínico, é a desconstrução desse mito individual do neurótico. Daí aquilo que a gente dizia como usar da definição do registro do real como uma potência clínica, uma potência de, através da arbitrariedade do significante, a arbitrariedade da produção de significação, conseguir questionar aquele discurso desse mito individual no neurótico, a produzir furos e transformações nesse discurso, a produzir uma transformação do sentido, um deslocamento do sentido. Afinal de contas, se o neurótico foi parar na clínica, é porque na construção daquele mito individual há uma forma de sofrimento cristalizado. Então a transformação desse mito é a transformação da própria subjetividade, a transformação do próprio centro desse sofrimento. E a psicanálise lacaniana visa, através das interrogações, das interpretações, da tentativa de encontrar furos no discurso, do uso da arbitrariedade do significante, encontrar formas de transformar esse sistema que é o mito individual neurótico no sentido de uma desconstrução. Talvez então a partir disso a gente pudesse criar um conceito de eficácia simbólica para o Lacan, o que está incluído aí no meu objetivo do meu projeto de doutorado. A eficácia simbólica para o Lévi-Strauss inclui como um mito, uma narrativa mágica age sobre o corpo. E essa ação, quando ela consegue intervir no corpo orgânico, ela é eficaz. Para o Lacan, eficácia simbólica, pensando em termos clínicos, me parece fazer mais sentido a gente pensar como a potencialidade de interpretações auxiliarem na desconstrução e na transformação desse mito individual do neurótico. Outro elemento que eu acho muito interessante é como, com essa incorporação do Lacan desse viés estruturalista, isso faz com que a psicanálise ela se torne muito mais social, enquanto a psicanálise freudiana ela fica reduzida a uma esfera individual, burguesa, e uma esfera familiar. A psicanálise lacaniana ela consegue fazer esse entrelaçamento entre o mito individual neurótico e os mitos coletivos, e como isso se performa na subjetividade através dessas noções de estrutura, de atravessamentos discursivos, de sistemas simbólicos. Então isso afeta inclusive o próprio conceito de inconsciente, que para de ser individual e se torna essa espécie de interação entre esse mito individual do neurótico e os mitos sociais agindo sobre a produção daquela subjetividade e a forma de como aquele sujeito interpreta repetitivamente sua realidade e se posiciona no mundo. Então esse viés estruturalista me parece trazer esse benefício de leituras muito mais sociais de problemas sociais, que são os problemas clínicos. Esse diálogo entre Lévi-Strauss e a psicanálise ele tem algumas limitações, porque a psicanálise com a qual Lévi-Strauss dialoga é a psicanálise freudiana, que era a psicanálise já construída no momento de seus textos, mas me parece que esse diálogo entre Lévi-Strauss e Lacan tem muito para nos oferecer. E dá para se entender o início do ensino do Lacan
como seguindo um pouco os passos que o Lévi-Strauss nessas críticas e nessa abordagem estruturalista da realidade permitia. Então, a gente vê muitas das influências da forma como Lacan vai pensando a clínica a partir desse diálogo com Lévi-Strauss e como as críticas e os pensamentos do Lévi-Strauss abria possibilidades interpretativas para a psicanálise.